Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 61.200 dólares. Bitcoin que devolve a alta de ontem e rompe suportes importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, mostrando o que muda na nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o diário do Bitcoin, tá bom? O Bitcoin que não conseguiu romper aquela região importante acima dos 65 mil dólares e que tá tendo dificuldade aí, lutando novamente no suporte dos 59, né? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, depois a gente vai abaixar os tempos gráficos, vamos falar do nosso trade que tá rolando e também vamos atualizar os nossos indicadores desse sentimento aqui que deram uma piorada, tá bom? Realmente não foi um rompimento interessante na madrugada. Mas vamos lá, galera. Vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin no diário. E no diário, né, a gente não conseguiu sair da nossa consolidação. Na verdade, a gente entrou numa consolidação ainda mais curta nessa região dos 67 até os 59. A gente está aí já há algumas semanas nessa região, né? Vocês sabem, na minha opinião, perdeu os 59, a gente possivelmente pode ter uma queda lá para os 53 e tal, 50, onde eu vou estar de olho para comprar Bitcoin. Não acho que faz sentido comprar Bitcoin aqui pensando no longo prazo, tá? Nem por isso quer dizer que eu não tenho Bitcoin, beleza? Então eu ainda mantenho uma posição em Bitcoin. Eu só não estou comprando mais agora nesses preços por alguns motivos. O primeiro, vocês sabem, a gente está muito esticado ainda. Qualquer Fibonacci que a gente traça aqui, quando a gente pega retrações mais significativas, a gente ainda está distante de zonas como, por exemplo, 55, que seria a primeira zona que eu cogitaria alguma compra. Ao mesmo tempo, né, que a gente está tendo oportunidades bem melhores nas altcoins. Então a gente continua vendo essa dominância muito elevada, cara. Essa dominância em 55% é o maior patamar em muitos anos, tá bom? Então, na minha opinião, a gente está tendo oportunidades maiores de compra nas altcoins. Nem por isso eu tenho mais... por exemplo, eu tenho mais ETH do que Bitcoin, eu tenho mais alguma altcoin do que Bitcoin. Não, o Bitcoin sempre vai ser a criptomoeda que eu mais tenho, tá bom? As altcoins, elas sempre vão ter menos do que o Bitcoin, pelo menos até o final do ciclo, digamos assim, né? Mas lembra, eu acho que para uma carteira estruturada, cara, o Bitcoin tem que ser a base dela. Depois você arrisca nas altcoins, mas sem ter a base do Bitcoin você pode se dar mal. Tranquilo? Show de bola. Entendendo isso, vamos falar um pouco também sobre os mercados globais antes de ir para o curto prazo. Nos mercados globais a gente tem o S&P 500 aqui em queda hoje, tá bom? 5.100 pontos, mas não é uma queda tão significativa. Me parece que o mercado, tanto o S&P quanto o Nasdaq, caindo um pouquinho, estão na expectativa do que o Powell vai falar amanhã, tá bom? Então, amanhã a gente tem a decisão de juros às 3 horas e logo depois o Powell falando. Então a gente deve ter bastante volatilidade amanhã, tá? Mesmo sendo feriado aqui no Brasil, não é nos Estados Unidos. Então esperem volatilidade e possivelmente uma decisão, né? Para ver se o Bitcoin vai ou não romper esses 59 mil dólares. Eu acho que amanhã a gente toma essa decisão. E onde que o Bitcoin precisa romper para retomar uma tendência de alta, né? Seria essa região dos 65, tá bom? A gente foi barrado aqui nessa região, era a região que a gente queria o rompimento, não conseguimos passar. Então é aqui que a gente precisa romper, beleza? Passou o 65, eu acho que é o ponto mais importante no curto prazo aqui. É claro que a gente vai ter algumas resistências do 67, nas máximas, mas o 65 já seria um bom sinal de rompimento para cima. Só que essa madrugada, esse rompimento foi bem feio, tá bom? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que eu quero destacar é que teve muito volume nesse rompimento, né? A gente estava ali no 63, até segurando uma mini tendência de alta aqui no curto prazo, e tomamos uma lapada aqui, caras, muito forte, e uma lapada que foi feita, quando eu pego assim o movimento como um todo, com um leve aumento de open interest, tá bom? Então quando a gente olha aqui na madrugada, repare que a gente começou caindo, até teve uma queda aqui no open interest, mas depois já voltou a subir. A gente está tendo uma alta do open interest nesse movimento de baixa, o que é um mau sinal, tá bom? É um sinal que a gente teve interesse pela queda, primeira vez em muito tempo que a gente vê interesse pela queda no Bitcoin. Então isso aqui é um mau sinal, isso é um sinal que me leva a crer que as probabilidades de um rompimento para cima diminuíram, tá bom? Mas ao mesmo tempo, a gente continua acreditando que 59 é um suporte importante, tá bom? E a gente continua no nosso long, tá? Então a gente está com um long mais ou menos com preço médio próximo dos 62 mil dólares aqui.
eu sim vou cogitar sair desse long caso o preço comece a subir aqui, tá bom? Mas a gente discute isso dentro do live trading. E obviamente, né, se a gente vier aqui perder esse 59, eu vou estopar aqui. Não faz muito sentido carregar um long de curto prazo se a gente perder a região dos 59 mil dólares. E é claro que a gente pode ter aquelas famosas armadilhas, né, o preço vir e voltar, mas o long, como é de curto prazo, eu não tenho por que eu especular se essa armadilha vai acontecer ou não. Eu posso até fazer outro long daqui, caso a gente tenha gatilhos, mas, sinceramente, se perder os 59, eu vou sair de baixo, porque a gente pode ter quedas muito mais feias, em especial porque a gente tem uma tomada de decisão importante por parte do mercado amanhã. Amanhã, para mim, o mercado vai decidir quantas cortes na taxa de juros eles acham que vão ter. No momento, o mercado está acreditando que a gente vai ter somente um corte na taxa de juros, tá bom? Eu ainda acredito que a gente vai ter pelo menos 2, mas o mercado está bem pessimista em relação a isso, sendo que 23% do mercado acredita que nem corte vai ter, tá bom? Eu acho que a gente vai ter pelo menos 2 cortes, mas provavelmente a gente vai ter uma visão mais clara do discurso do Powell amanhã, tentando mostrar pra gente, né, quantos cortes ele tá acreditando que a gente vai ter, ou pelo menos a expectativa atual dele, né? Claro que ele vai falar, nós vamos esperar dados econômicos, mas dependendo de como for o tom do discurso dele, isso aqui deve ter bastante volatilidade e a gente deve ver aí ou um Bitcoin e um S&P 500 começando uma correção mais forte, ou realmente a gente segurando nos suportes e retomando uma tendência de alta, tá bom? Então, na minha opinião, caras, o Powell falar amanhã é algo até positivo, tá? Porque o rompimento que a gente teve aqui para baixo, nesse curto prazo, não foi nem um pouco legal. Como eu disse para vocês, foi um rompimento, assim, com um aumento de open interest, né, no movimento. Então foi bem feio, cara, foi bem feio. Esse rompimento, ele tirou um pouco das probabilidades maiores que a gente estava para uma alta, e deixou bem aberto para amanhã para o discurso do Powell, beleza? Legal. Outro ponto importante que eu posso sacar é que a gente continua com mais ordens abaixo, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem algumas ordens nessa região entre os 60 e os 59 ali, né? Perdeu ali, a gente tem nos 56.700 e depois nos 54. Beleza? Então, na minha opinião, nesse momento, a situação piorou consideravelmente, tá bom? Foi um rompimento muito ruim para o Bitcoin. E os 59 mil dólares é o suporte que a gente não poderia perder. Se perder, olho para os próximo dos 50 mil dólares, onde a gente vai estar provavelmente fazendo muitas compras no Bitcoin. Show de bola? Então é isso, caras. Para finalizar, falando um pouquinho aqui sobre outros indicadores de sentimento, um ponto positivo que a gente tem é que a gente continua tendo muita venda, tá bom? Em todas as quedas, caras. Então repare que a gente de novo tem o CVD na mínima histórica, tá bom? Então esse é um fator positivo, tá bom? Esse é um fator que eu gosto. Só que como eu disse para vocês, esse aumento de open interest no curto prazo é algo negativo e ele também foi feito com um aumento do nosso long short ratio que, pasmem, tá quase em 3, beleza? Então sinceramente a situação deu uma piorada considerável com esse rompimento para baixo do Bitcoin. E agora, nesse momento, a gente precisa ver se o Powell vai salvar a gente com algum discurso, porque senão a situação está se desenhando para um rompimento para baixo. Beleza? Mas vamos ficar de olho aí. Eu ainda tô no long, como eu disse para vocês. A gente vai ficar de olho no price action nas próximas horas para ver se a gente vai sair desse long aí no 0 a 0 com um lucrinho ou se realmente a gente vai carregar ele acreditando nesse suporte dos 59. Show de bola? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Valeu!